Você provavelmente conhece o ditado "o X marca o lugar". Ele vem da tradição dos piratas e das histórias de aventura, geralmente associadas a mapas do tesouro. Estes podem estar fora de moda hoje em dia, mas isso não impede que inúmeros caçadores de antiguidades procurem diariamente em colinas e campos. Um desses entusiastas não tinha um mapa com um X gigante, mas quando seu detector de metais apitou em um dia ensolarado de abril de 2025, ele descobriu um dos maiores tesouros de moedas enterrados já registrados. Então, de que tipo estamos falando aqui e o que o torna tão único? A descoberta foi feita pelo hobbyista romeno Marius Mandiac, que diz que só queria uma desculpa para se exercitar e tomar ar fresco. Durante uma dessas caminhadas com seu detector de metais, em um local 48 quilômetros a sudoeste de Bucareste, na Romênia, o dispositivo captou um sinal. Quando o cara começou a cavar, encontrou um punhado de moedas de prata logo abaixo da superfície. Embora oxidadas, elas pareciam notavelmente bem preservadas. A oxidação ocorre quando o metal reage com ar ou a umidade ao longo do tempo, fazendo com que mude de cor, escureça ou desenvolva uma superfície crocante. Da mesma forma que uma maçã fatiada escurece quando exposta ao ar, se deixada de lado por muito tempo. A pilha de moedas cresceu rapidamente, logo ficou óbvio que todas estavam embaladas em um pote de cerâmica. A contagem final foi de quase 1.500 denários de prata, moedas romanas provavelmente enterradas há cerca de 1.700 anos. Entretanto, esses denários datam dos reinados dos imperadores Nero a Marco Aurélio, cobrindo mais de um século durante o período imperial romano, o que significa que eles têm quase 2.000 anos de idade. A presença de moedas de vários imperadores sugere que a riqueza foi acumulada ao longo de muitos anos. O sistema monetário romano tinha vários tipos de moedas diferentes, portanto, encontrar apenas denários de prata no estoque é um pouco estranho. Seria como enterrar 15 mil dólares em dinheiro, mas tudo em notas de 10 dólares. Isso pode significar que o proprietário original era um comerciante. Talvez ele estivesse escondendo seus lucros em tempos perigosos. Ou quem sabe, fosse simplesmente a poupança de uma vida inteira de alguém. Dependendo do imperador e do período, o valor do denário variava bastante. Portanto, 1.500 denários poderiam ter sido um fundo de aposentadoria confortável ou nem de longe suficiente. No século I, um denário de prata dava para comprar 12 pães, e com 5 deles era possível levar para casa uma ânfora cheia de vinho. Este objeto era um grande pote de cerâmica, com 2 alças, usado para armazenar e transportar vinho, óleo ou grãos, e parece ser o tipo de recipiente no qual esse tesouro foi enterrado. Embora as ânforas fossem fabricadas em muitos formatos e tamanhos diferentes, os romanos acabaram padronizando-as como uma unidade de medida, sendo que uma equivale aproximadamente a 26 litros de líquido. O local onde o jarro foi enterrado não foi adulterado. Isso pode indicar que o tesouro não foi detectado durante todo esse tempo, mas a ânfora já estava quebrada quando foi achada. Mas por que e o que isso poderia significar? Embora a causa exata da quebra ainda não tenha sido explicada, os arqueólogos dizem que ela pode ter ocorrido de propósito, como parte de um ritual de proteção antes do enterro. Em algumas culturas antigas, os vasos rituais eram danificados deliberadamente como um ato simbólico. Talvez isso signifique que o jarro tenha cumprido sua função como uma oferenda aos deuses ou para impedir que alguém o roubasse. Você pode ficar com a minha prata, mas não vou lhe dar meu precioso jarro. No entanto, esses rituais não eram comuns na cultura romana, então é um mistério por enquanto. Talvez tenha quebrado porque o frasco continha prata enquanto estava exposto a 2 milênios de pressão do solo, ciclos de congelamento e descongelamento, crescimento de raízes ou um rato toupeira cego tentando encontrar o caminho. Embora a ânfora e sua prata estejam agora sendo preservadas e examinadas por especialistas, seu descobridor quase não foi recompensado. Depois de achar o tesouro, ele teve que notificar a polícia para que ela pudesse proteger o local. No entanto, estava sob pressão porque, na Romênia, a pessoa tem 72 horas para relatar qualquer descoberta histórica significativa. Infelizmente, para o Sr. Mandiac, ele teve um problema, pois era feriado e os escritórios que eram necessários contatar estavam fechados. O cara passou os 2 dias seguintes fotografando meticulosamente cada uma das moedas, antes de finalmente poder apresentar suas descobertas às autoridades. Embora o valor exato do prêmio do Sr. Mandiac não seja conhecido publicamente, a lei romena normalmente concede 45% do valor de avaliação de uma descoberta. Não é um resultado ruim para o que começou como um passeio casual com detector de metais. Enquanto isso, o próprio local foi declarado zona arqueológica e qualquer escavação futura será feita sob a supervisão de especialistas, o que significa que essa história poderá ter uma continuação algum dia.
Mas, por enquanto, vamos nos concentrar no que faz os detectores de metais emitirem bips e verificar se há mais tesouros escondidos a serem encontrados em todo o mundo. Atualmente, a maioria dos detectores para uso amador depende de algo chamado tecnologia VLF, ou frequência muito baixa na tradução das iniciais. Quando se varre o detector sobre o solo, a bobina envia um campo magnético invisível. Se algo metálico estiver dentro desse campo, como um prego, uma aliança de casamento descartada ou uma prata romana antiga, o sinal é emitido. Ele é captado pelo dispositivo que emite um bip para avisar que há algo lá. Quanto mais forte o sinal, mais próximo está ou maior o objeto provavelmente é. Basicamente, ele usa a indução eletromagnética para fazer com que o metal enterrado responda. É como gritar em uma caverna e ouvir o eco que volta. Fato curioso, os morcegos usam um princípio semelhante para detectar o que há em seu ambiente, mas com som. Isso é chamado de ecolocalização. Se você gritar em uma caverna e perturbar um morcego, ele poderá emitir cliques agudos que ricocheteiam nos objetos e retornam como ecos, ajudando a localizar tudo ao seu redor. Não importa se é um inseto minúsculo ou um humano incômodo na escuridão total, os detectores de metal usam ondas magnéticas, enquanto os morcegos utilizam guinchos e ecos. Agora, se tudo isso te deixou com curiosidade para adquirir um detector, quais são os principais locais a serem considerados? O Sr. Mandiak simplesmente saiu para passear, mas para muitas pessoas esse é um hobby gratificante que ajuda a história e também é bem remunerado. E não apenas na Romênia, mas em todo o mundo. No Reino Unido, regiões como Norfolk, Suffolk e Lincolnshire se tornaram pontos de encontro onde os entusiastas descobrem regularmente moedas romanas, relíquias vikings e artefatos medievais. Durante a Idade do Ferro, enterrar objetos de valor era uma prática comum. Alguns pesquisadores acreditam que isso era feito como uma forma de armazenar objetos de valor. Outros acreditam que fazia parte de um ritual. Mas, de qualquer forma, muitos desses tesouros ainda podem estar lá. A França também tem muitas coisas escondidas sob o solo, incluindo antigos tesouros romanos e gauleses. Na Holanda, alguém descobriu recentemente um fragmento de uma espada viking extremamente rara. A Escócia também não é a exceção, e descobertas como a Peebles Hoard fornecem informações adicionais sobre a Idade do Bronze. Se você não quiser se aventurar sozinho, há passeios organizados de detecção de metais disponíveis em vários países, oferecendo acesso guiado a locais historicamente ricos. Isso se você estiver planejando procurar relíquias perdidas, mas e se quiser enterrar seu próprio baú do tesouro e escondê-lo de um detector de metais até onde precisa cavar? A maioria dos detectores de nível amador pode identificar um objeto grande a cerca de 1 metro de profundidade. Objetos menores, como moedas, apenas 15 a 30 centímetros. Também temos de levar em consideração que o solo úmido pode realmente aumentar a detecção. Ele ajuda os sinais a se deslocarem melhor e facilita a detecção de metais enterrados. Por outro lado, equipamentos profissionais caros que usam tecnologia avançada podem detectar grandes alvos metálicos em profundidades de quase 30 metros. Especialmente em um dia chuvoso, mas a menos que você enterre seu baú em um local estrategicamente importante, é provável que ele fique descoberto. Só não se esqueça de marcar o local em seu mapa com um X. Durante anos, o naufrágio mais valioso do mundo era apenas uma lenda. Até agora, ele finalmente foi encontrado, e entre os destroços havia um verdadeiro tesouro no valor de 1,1 bilhão de dólares. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1622. Naquele ano, o poderoso galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha zarpou de Havana, repleto de riquezas pertencentes ao rei Filipe IV da Espanha e aos ricos membros da tripulação. Estamos falando de ouro, prata, cobre e esmeraldas da Colômbia, Peru, México e Venezuela. A carga era tão grande, totalizando mais de 40 toneladas, e tão vasta que foram necessários 2 meses para transportá-la até o navio. O navio também estava lotado de pessoas. Havia 265 pessoas a bordo. No início, tudo correu bem, mas então veio o Estreito da Flórida e os problemas. A tripulação se viu perdida em uma noite que não era apenas fria, mas também tempestuosa. E em pouco tempo estavam enfrentando um poderoso furacão. O vento destruiu os mastros, ondas gigantes destruíram o leme. E logo o Atocha estava afundado em direção à escuridão do fundo do mar. O desastre daquela noite significou uma enorme perda de riqueza para o rei Filipe IV. Mas ainda pior foi a perda de vidas. Dos 265 membros da tripulação original, apenas 5 sobreviveram. Eles conseguiram subir na mezena do navio, a única parte que permaneceu acima da água.
Com todo aquele tesouro perdido, os espanhóis entraram rapidamente em ação e planejaram uma operação de resgate. 5 navios foram enviados para recuperar a carga. O plano parecia simples e fácil. Afinal, as escotilhas estavam trancadas com segurança, portanto, o tesouro ainda deveria estar lá, mas quase imediatamente as coisas deram errado. Por exemplo, um dos 5 navios encalhou antes mesmo de iniciar sua viagem. No final, a busca se arrastou por 60 anos e muitos fatores contribuíram para o fracasso da missão. Isso pode não parecer tão ruim hoje em dia, mas naquela época, os mergulhadores não tinham a tecnologia ou os equipamentos de segurança que temos hoje. Explorar o fundo do mar era arriscado e, na maioria das vezes, não levava a lugar algum. Enquanto procuravam a Atocha, os socorristas encontraram vestígios de outra embarcação, Santa Margarita, o navio irmão do Atocha. Outro furacão passou pela região um mês após o naufrágio. O fundo do mar se tornou um quebra-cabeça, com peças do navio espalhadas por toda parte. A missão de resgate se tornou quase impossível. Com o tempo, os espanhóis conseguiram recuperar parte da carga do Santa Margarita, mas o tesouro do Atocha parecia perdido para sempre. Mesmo assim, ninguém esqueceu essa história. Então, em 1969, mais de 300 anos após o naufrágio, tudo começou a mudar. Um experiente mergulhador de águas profundas, Mel Fisher, entrou em cena e decidiu reescrever a história. Mel já havia passado grande parte de sua vida no fundo do mar. Ele e sua esposa até dirigiam uma escola de mergulho na Califórnia. Então, Mel reuniu sua família e se mudou para o outro lado do país. Ele liderou uma nova equipe de caçadores cuja missão era clara: encontrar o tesouro perdido do lendário Atocha. Eles tinham pouco mais do que um barco, alguns equipamentos de mergulho e detectores de metal, mas isso foi o suficiente para começar. Eles se concentraram em uma região chamada Matecumbe Keys, mencionada em vários documentos do século XVII. No primeiro ano, eles viajaram mais de 160 mil quilômetros, mas não encontraram absolutamente nada. Parecia um sonho impossível. Mas Mel ainda tinha uma carta na manga. Eugene Lyon, um historiador que mudaria o curso da busca. Eugene mergulhou nos arquivos espanhóis em busca de pistas sobre o naufrágio. Foi lá que ele encontrou um documento importante que mencionava um grupo de pessoas tentando salvá-lo. Na última página foi mencionado que uma área a 160 quilômetros de onde Mel estava procurando tinha sido o local da principal exploração. E essa pequena informação era a agulha no palheiro que eles precisavam. Eles redirecionaram o navio e logo chegaram ao novo local. Mas havia um desafio. Essa parte do oceano era mais profunda e a visibilidade era quase nula. Era difícil ver suas próprias mãos. No entanto, Mel sabia como lidar com as adversidades do mergulho e encontrou uma solução simples e brilhante. Ele instalou 2 tubos grandes no barco chamados caixas de correio. Esses tubos podiam ser baixados na frente das hélices. A ideia era engenhosa. Eles sugavam a água limpa da superfície e a direcionavam para o fundo do mar, exatamente onde os mergulhadores estavam. Essa técnica não apenas limpou a água turva, mas também ajudou a revelar objetos que estavam escondidos há séculos. Mesmo assim, a busca levou 16 anos. Durante esse tempo, Fisher encontrou muitos itens perdidos. Então, em 1971, eles descobriram uma enorme âncora. Essa foi a primeira pista de que estavam perto de encontrar o Atocha. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram: xícaras, espadas e pregos antigos. Para manter tudo organizado, a equipe criou um mapa circular. Nele foi marcada a localização exata de cada item encontrado. Eles também usaram transmissores de rádio em terra e um receptor no barco, o que lhes permitiu saber exatamente onde estavam. O sistema era tão eficiente que concedia medir a posição com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. Com o tempo, uma linha começou a se formar no mapa, apontando para onde o principal tesouro do Atocha poderia estar escondido. Eles seguiram essa trilha por 2 anos. Quando estavam começando a perder as esperanças, encontraram barras de prata. Era o ano de 1973. Isso abriu a porta para descobertas muito maiores. Só a prata valia mais de 100 mil dólares. Mas o verdadeiro tesouro ainda estava por vir. Em 20 de julho de 1985, objetos de valor que hoje valeriam cerca de 1,1 bilhão de dólares foram finalmente descobertos no casco principal do navio. O tesouro incluía 180 mil moedas de prata, 24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, uma coleção de pérolas e 30 quilos de esmeraldas.
Alguns desses achados eram inestimáveis não apenas por serem raros, mas também por sua história. A Cruz de Atocha, o Orbe Real e o Anel de Atocha, 3 artefatos reais, foram encontrados em condições quase perfeitas. A Cruz de Atocha era o mais valioso de todos os artefatos. Ela tinha 9 esmeraldas verdes brilhantes incrustadas em ouro 22 quilates. Um verdadeiro tesouro do passado brilhando mais uma vez depois de séculos debaixo d'água. Logo após a descoberta, o estado da Flórida pensou: espere um segundo, queremos uma parte desse tesouro. Eles entraram na justiça exigindo incríveis 25% do valor. Seguiu-se uma amarga batalha legal que durou 8 anos. Ela chegou até a Suprema Corte. Mas no final, o caçador de tesouros Mel saiu vitorioso. Ele foi até convidado para o The Tonight Show, exibindo uma enorme corrente de ouro encontrada nos destroços, enrolada em sua cintura como um cinto. As pessoas chamavam de corrente do dinheiro e por um bom motivo. A descoberta foi tão grande que o naufrágio foi declarado o mais valioso do mundo pelo livro Guinness dos Recordes em 2014. Após a empolgação inicial, Mel vendeu algumas das joias, mas a maior parte do tesouro permaneceu na família por um tempo. O que restou foi leiloado. Ninguém sabe exatamente por quanto as joias foram vendidas, mas uma coisa é certa: seu valor disparou com o passar dos anos. Não se trata apenas do brilho. Trata-se da lenda que vive por trás delas. Hoje, esses tesouros fazem parte da coleção particular Muso, a maior coleção particular de artefatos de Atocha do mundo. E não, eles não estão à venda. Mas a boa notícia é que você ainda pode vê-los. Eles estão em exposição, brilhando intensamente em homenagem à rica história da Colômbia e à famosa mina de onde vieram. As pessoas por trás delas dizem que essas esmeraldas são tão icônicas quanto os rubis de Magog ou as safiras de Caxemira. E, sinceramente, elas estão certas. Se você se deparar com um poço em Portugal, resista à tentação de olhar para suas profundezas. Essa torre invertida na enigmática cidade de Sintra causa arrepios em quem a encontra, pois desce em uma espiral de assustadores 27 metros solo abaixo. Ele certamente não foi projetado para coletar água, mas seu verdadeiro propósito continua sendo um segredo bem guardado. Datado de cerca de 1944, esse poço pode ter sido envolvido em uma misteriosa tradição de iniciação dos Cavaleiros Templários. Os Templários haviam desaparecido da história quase 6 séculos antes da construção desse poço, mas suas tradições enigmáticas foram revividas pelas gerações posteriores. Assim, uma teoria diz que os candidatos que buscavam se juntar ao grupo naquela época tinham que confrontar seus medos mais profundos enfrentando esse poço, descendo sua escada em espiral com os olhos vendados. Quando chegavam à base da torre invertida, retiravam a venda dos olhos e se deparavam com uma visão assustadora. A única maneira de sair desse labirinto escuro era continuar olhando para cima e seguindo a luz. Imagine-se bisbilhotando nas prateleiras de um sebo até encontrar um livro com um alfabeto que você nunca viu antes. Você decide usar um aplicativo de tradução de imagens, mas não encontra nenhuma correspondência. Intrigado, você compra o livro. Em seguida, mostra para seus amigos e familiares, mas ninguém reconhece o alfabeto. O negociante de livros raros Wilfried Voynich provavelmente experimentou a mesma frustração em 1912, quando adquiriu o que mais tarde se tornaria o livro mais enigmático do mundo. A obra é conhecida hoje como O Manuscrito Voynich e está escrita inteiramente em um idioma desconhecido que ninguém decifrou ainda. As páginas desse código do século XV estão repletas de desenhos botânicos, mas não se tratam de margaridas ou rosas típicas. De fato, não se assemelham a nenhuma espécie de planta que conhecemos. O que torna as coisas ainda mais estranhas são as ilustrações de constelações desconhecidas e mulheres nadando em banheiras verdes. Nos aprofundando um pouco mais no reino dos textos misteriosos, partimos em uma jornada para as cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, no Oriente Médio. Em 1952, uma equipe de arqueólogos encontrou 2 pergaminhos feitos de cobre altamente oxidado no local. Desenrolá-los era um grande desafio, então eles decidiram cortar os pergaminhos em 23 partes para investigá-los. Imagine a surpresa deles ao ver as palavras hebraicas como ouro e prata aparecendo. Mas não se tratava de uma fatura antiga. Era mais como um mapa do tesouro, indicando o caminho para mais de $1 milhão. Infelizmente o tesouro nunca foi encontrado, mas não foi por falta de tentativas. Veja bem, a busca não é tão fácil quanto parece.
Parte do vocabulário dos manuscritos de cobre é técnico, e algumas localizações geográficas permanecem um mistério. Há também uma última possibilidade. Talvez tudo seja uma obra de ficção, como um conto de piratas dos velhos tempos. As pessoas costumam falar sobre o olhar quase assombroso da Mona Lisa, que parece segui-lo, não importa onde você esteja. Mas aqui vai uma pergunta rápida. Ela tem sobrancelhas? Você acertou se respondeu não. E sua completa ausência de sobrancelhas acrescenta outra camada mística ao seu olhar. A explicação mais comum é que os padrões de beleza eram diferentes, e talvez arrancar os pelos acima dos olhos fosse algo comum por volta de 1503. Mas dê uma olhada em outras pinturas italianas daquela época, como La Schiavona ou Retrato de uma Jovem. Sim, sobrancelhas. Portanto, nem todo mundo ficou totalmente satisfeito com essa teoria, como o inventor francês Pascal Cotte. Ele passou 3.000 horas analisando escaneamentos da pintura para vasculhar todas as camadas da obra-prima de Leonardo da Vinci. Agora, ele afirma que Mona Lisa já teve sobrancelhas, mas elas desapareceram com o tempo devido a limpezas e restaurações. Alguns historiadores, no entanto, ainda questionam suas descobertas, o que significa que o estilo de sobrancelhas da Mona Lisa, ou a falta dele, continua sendo um mistério não resolvido. Você decide viajar para o Rio de Janeiro e todos te dizem que o Pão de Açúcar é um lugar imperdível. Quando você avista a montanha de longe, percebe que a pedra tem uma cavidade, mas por volta do meio-dia toda a visão muda. A sombra nessa cavidade assume a forma de um pássaro, uma ibis para ser mais preciso. Uma lenda local associa essa forma de pássaro à antiga divindade egípcia Thoth, como se os antigos egípcios tivessem visitado o Rio de Janeiro e de alguma forma se inspirado no fenômeno natural. Mas é provável que seja apenas uma grande coincidência, quero dizer, literalmente. O verdadeiro mistério, no entanto, está nas águas ao redor do Pão de Açúcar. Na década de 1980, o arqueólogo Robert Marks recebeu uma dica de moradores locais sobre um tesouro escondido sob a Baía de Guanabara. Ele mergulhou e encontrou várias ânforas romanas. Você sabe, aqueles vasos antigos com 2 alças. Sua descoberta poderia fornecer evidências de um naufrágio romano que poderia ter chegado ao Brasil 17 séculos antes de os portugueses colocarem os pés na região. No entanto, ele não pôde prosseguir com sua pesquisa, e até hoje a ideia da presença romana na costa brasileira permanece incerta. A verdadeira localização da tumba de Cleópatra não é o único mistério egípcio antigo. Muitos segredos estão gravados nas paredes de estruturas antigas, como no Templo de Sete I. Dê uma olhada de perto neste hieróglifo, e você perceberá que ele se assemelha a um helicóptero moderno. Olhe para a direita e você verá uma gravura que se parece com um submarino. Estranho, não é? A explicação mais razoável para isso tem a ver com os legados de diferentes governantes. Quando um novo faraó chegava ao poder, ele acrescentava seus próprios hieróglifos sobre os originais. Mas esse ainda é um tópico de debate, pois alguns egiptólogos acreditam que esses hieróglifos misteriosos podem representar algum tipo de tecnologia antiga. O mesmo se aplica à lâmpada de Dendera. A imagem encontrada na passagem subterrânea do templo de Hathor é um assunto de grande controvérsia na história egípcia. Alguns pesquisadores sugerem que a inscrição simplesmente representa um sol nascente, enquanto outros a interpretam como evidência de algum tipo de sistema de iluminação moderno. E ela de fato se assemelha ao tubo de Crookes, um dos primeiros experimentos com descargas elétricas. Embora não haja nenhuma evidência concreta de que os antigos egípcios tivessem eletricidade moderna, alguns historiadores acreditam que essa teoria poderia ajudar a explicar por que muitas tumbas descobertas não têm nenhum resíduo deixado pelo uso de lâmpadas a óleo ou velas. Muito já foi dito sobre as misteriosas pirâmides do Egito, mas muitas pessoas tendem a esquecer que outras estruturas inexplicáveis já existiam antes delas. Nossa próxima parada nos leva à Turquia. O topo de uma colina conhecida como Göbekli Tepe, perto da cidade de Urfa, guarda um segredo antigo. Ele apresenta mais de 20 recintos circulares de pedra datados de mais de 11.000 anos. Muitos deles têm pilares de pedra em forma de T fortemente esculpidos, adornados com figuras humanas sinistras com as mãos dobradas. A teoria mais aceita é a de que se trata do primeiro templo do mundo, provavelmente usado para rituais ou eventos sociais. Mas o maior mistério está em como ele foi construído, pois esse local existia antes da domesticação de animais ou do uso de ferramentas de metal. Portanto, a construção deve ter sido muito difícil, desafiando nossa compreensão da linha do tempo histórica. Espero que você não tenha medo de altura, pois estamos prestes a fazer um voo sobre as linhas de Nazca. Você provavelmente já ouviu falar sobre esses enormes e misteriosos desenhos gravados em uma região árida do Peru.
Eles têm muitas formas diferentes, como uma aranha, um macaco e até mesmo um ET de olhos arregalados, que provavelmente é apenas um pescador. De qualquer forma, essa história ganhou novos capítulos em 2022, quando mais 168 novos desenhos foram descobertos. Os originais só podiam ser vistos do ar, mas esses novos são muito menores e podem ser observados do nível do solo. No entanto, uma coisa que eles têm em comum é que seu propósito permanece totalmente obscuro. Alguns podem chamá-las de o maior calendário em escala do mundo, outros sugerem que elas serviram como ferramenta para fins agrícolas. É claro que muitas teorias surgiram na tentativa de dar um significado às linhas de Nazca, mas a verdade é que elas continuam sendo um dos mais importantes mistérios não resolvidos da história. Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área. E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio. Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato.
disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente. Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro? Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn, um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo. Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar. O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stewart, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stewart, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança. Ei, aposto que você não sabia que as árvores costumavam crescer no meio do deserto árido e ensolarado do Sinai, no Egito. É verdade. Se não consegue imaginar, não te culpo, mas os arqueólogos descobriram recentemente uma avenida arborizada. Sim, uma verdadeira avenida verde, que leva a uma enorme fortaleza antiga. Não se trata de uma miragem ou de uma imaginação exagerada, embora eu tenha uma. Mas isso está virando de cabeça para baixo nossas ideias sobre a vida no deserto do Egito Antigo. Vamos voltar um pouco no tempo. O local em questão chama-se Tel Abu Saif, localizado na parte norte da Península do Sinai. Por muito tempo, ele foi conhecido como uma nota de rodapé arqueológica empoeirada, o lar de ruínas dos períodos ptolemaico e romano. Você sabe, a era depois que Alexandre o Grande passou pelo Egito e o Império Romano exigiu a devolução.
Mas recentemente, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito decidiu fazer uma nova escavação, e o que foi encontrado acabou sendo mais do que apenas um posto avançado esquecido. E estamos falando de uma fortaleza militar completa com trincheiras defensivas, estradas pavimentadas, fornos de cal, quartéis para soldados e até mesmo espaço para as famílias deles. Um monte de alojamentos no meio de um deserto não parece muito acolhedor, até que você se lembre da nossa estrela, a inesperada Avenida Verde. Essa estrada tinha mais de 90 metros de comprimento e 10 metros de largura, tão longa quanto um campo de futebol americano, pavimentada com placas de calcário e revestida com mais de 500 covas de argila para plantio. Elas não eram para exibição, mas abrigavam árvores de verdade, criando uma entrada sombreada e arborizada diretamente para a fortaleza. Imagine caminhar por ali, o sol brilhando no alto e, de repente, uma sombra abençoada. Isso não é apenas uma grande entrada, é um antigo tapete vermelho, ou talvez um tapete verde. Mas não se tratava de uma questão de atratividade. A existência de centenas de árvores em uma paisagem desértica há mais de 2000 anos nos diz algo importante. Veja bem, os egípcios ptolomaicos não eram apenas bons na construção de monumentos, eles também eram mestres no gerenciamento da água. Em um lugar onde a chuva é mais rara do que uma selfie com o faraó, de alguma forma encontraram uma maneira de cultivar fileiras de árvores. Deixe isso de lado. Para irrigar tantas árvores em um deserto, eles devem ter tido um sistema sofisticado de irrigação ou de transporte de água. Algo capaz de movê-la e distribuí-la de forma eficiente nesse clima rigoroso. Talvez tenham canalizado a água subterrânea, ou quem sabe, captado a chuva sazonal, ou então, antigos sistemas de aspersão? Ok, talvez não tão sofisticados, mas ainda assim, está claro que eles estavam à frente do tempo. A questão é a seguinte, já sabemos que os egípcios dominavam o controle da água e aproveitavam o Nilo com valas e canais para alimentar campos distantes. Portanto, a irrigação não era exatamente um mistério para este povo, que tinha as habilidades e o conhecimento. E claro, os cientistas ainda discutem como era o clima do Sinai há 2000 anos. No entanto, muitos acreditam que ele pode ter sido mais verde no passado. Afinal, dê uma olhada nessas montanhas dramáticas e paisagens rochosas, moldadas e esculpidas como se fossem pela força bruta de rios antigos. E é difícil não pensar que a água já teve um papel mais importante por lá. Além disso, os arqueólogos encontraram toneladas de evidências que mostram que os egípcios ptolomaicos cultivavam frutas, videiras e árvores em grande escala. Em outras palavras, cuidar de uma floresta em um deserto pode parecer selvagem para nós, mas e para eles? Era apenas mais uma terça-feira. E agora, essa Avenida Verde está fazendo os arqueólogos se perguntarem e se sistemas de irrigação semelhantes fossem usados em outros lugares, digamos, para transportar as enormes pedras usadas para construir as pirâmides. Já existe uma teoria de que rios antigos ou canais feitos pelo homem ajudaram a mover essas pedras. E a descoberta de Tel Abu Saif? Bem, essa pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Isso não é apenas um sonho. Naquela época, os rios eram como as rodovias, as redes de energia e os trens de carga do mundo antigo, tudo em um só lugar. Os egípcios os usavam para tudo: irrigar plantações, comercializar mercadorias, impulsionar a indústria e até mesmo mobilizar-se para a guerra. Se alguém estava fazendo algo importante, é provável que isso envolve um rio. Mas espere, a coisa fica ainda melhor. As escavações revelaram trincheiras defensivas profundas como antigos fossos, cavados a mais de 1,80 m de profundidade ao redor da fortaleza. E não eram apenas valas lamacentas, elas faziam parte de um sistema de defesa elaborado, projetado para ser preenchido ou transposto para controlar o acesso. Pense nisso como a versão do Egito Antigo de um portão de segurança retrátil sem a parte hidráulica. E enquanto as trincheiras mantinham os intrusos do lado de fora, a vida dentro da fortaleza era agitada. Lembra quando dissemos que os arqueólogos haviam encontrado unidades habitacionais militares? Acontece que os soldados poderiam ter vivido lá com suas famílias. Portanto, não se tratava apenas de um quartel, mas de uma comunidade próspera, com refeições, rotinas, crianças brincando e, provavelmente, muitas fofocas antigas circulando pela mesa de jantar. Além de todo o material militar, os pesquisadores encontraram 4 enormes fornos usados para produzir cal virgem, um ingrediente essencial para a fabricação de argamassa de construção. Esses fornos são muito importantes porque sugerem que, durante o período romano posterior, Tel Abu Saif se transformou em um centro industrial. Era como o Home Depot do Antigo Egito, produzindo materiais para erguer e reparar edificações. Mas é aqui que a trama se complica. Sob tudo isso, sob as estradas, as trincheiras, os fornos, os arqueólogos acharam os cantos de uma estrutura ainda mais antiga, um edifício misterioso. Poderiam ser os restos de uma terceira fortaleza muito mais antiga, ou um cemitério antigo, ou uma cidade perdida.
Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa história ainda não acabou. Sinceramente, esse pode ser o maior suspense arqueológico da década. Então, o que tudo isso significa? Bem, para começar, desafia tudo o que supunhamos sobre a vida no deserto no Antigo Egito. Durante muito tempo, os desertos foram vistos como barreiras naturais, secos, mortais e vazios. Mas essa descoberta sugere que o deserto pode ter sido verde e cheio de vida. Não porque o clima fosse muito diferente, mas porque os egípcios eram incrivelmente bons em adaptar o ambiente à sua vontade. Eles não apenas sobreviveram no deserto, mas o transformaram. Isso também coloca lenha na fogueira do antigo debate sobre a tecnologia egípcia antiga. Se puderam construir uma fortaleza com estradas arborizadas, fossos, irrigação e indústria no meio do Sinai, é realmente um exagero imaginar que poderiam projetar canais de água para mover as pedras das pirâmides. Esqueça o programa de TV Alienígenas do passado. É claro que é divertido, eu admito, mas nos faz esquecer de algo crucial. Aquelas pessoas eram brilhantes. Grande parte do que chamamos de tecnologia moderna é uma ingenuidade antiga reciclada. E quem sabe quanto conhecimento perdemos ao longo do tempo. Enquanto isso, a escavação continua. Os cientistas estão agora mapeando todo o sítio de Tel Abu Saif, tentando entender como todas as estruturas se conectam. Alguns querem analisar amostras de solo para encontrar vestígios de raízes de árvores antigas e talvez até descobrir que tipos de árvores cresceram ali. Imagine se fossem tamareiras. Poderíamos estar vendo a pista de lanches mais antiga do mundo. Você já sabe que as implicações dessas descobertas não se limitam aos livros de história, certo? Esse tipo de achado também tem relevância moderna. Nosso mundo está passando por muitas mudanças, com um clima louco e enormes ondas de calor. Então, talvez devêssemos nos perguntar o que podemos aprender com as civilizações antigas que já fizeram o deserto florescer. Se não por isso, Tel Abu Saif nos lembra que os antigos egípcios eram mais do que apenas faraós, pirâmides e múmias. Eram planejadores visionários, arquitetos ecológicos e solucionadores de problemas, que não esperavam que a natureza lhes desse o que precisavam, eles a projetavam. E graças a descobertas como essa, estamos tendo uma visão mais clara do quão avançada e, francamente, do quão legal a antiga civilização egípcia realmente era. Portanto, da próxima vez que alguém lhe disser que os desertos são apenas terrenos baldios vazios, você pode dizer a essa pessoa este fato divertido. Há mais de 2000 anos, no coração do deserto do Sinai, havia uma fortaleza com uma avenida arborizada, fossos, alojamentos militares, um centro industrial e até mesmo uma estrutura subterrânea secreta. Tomem isso, donas de areia. Quem sabe o que mais ainda está enterrado lá fora, esperando para reescrever a história? Cientistas descobriram artefatos antigos perto da tumba do rei Tut. Ao que parece, seu local VIP de descanso final se parece mais com um cemitério público, com cerca de uma dúzia de caixões de madeira que estão lá há cerca de 3.600 anos. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco. As 11 tumbas não estavam exatamente ao lado da do rei Tut, mas próximas, perto da mesma cidade de Luxor. Novas descobertas em túmulos egípcios podem nos ajudar a entender como era a vida no Egito Antigo. E adivinhe só, seus antigos habitantes parecem ter sido muito parecidos conosco, humanos modernos. Digamos que as mulheres sempre adoraram joias e os arqueólogos recuperaram um belo colar com 30 contas de ametista e 2 contas de ágata, além de um amuleto com cabeça de hipopótamo. Aposto que era a última moda naquela época. Os pesquisadores também descobriram 2 espelhos de cobre. Um tinha uma alça em forma de lótus e o outro era decorado com Hathor, a antiga divindade egípcia do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor. Essas escavações recentes perto do local do sepultamento de Tutankhamon levaram a outra revelação de cair o queixo. Pela primeira vez em milhares de anos, foram descobertos fragmentos do templo do Vale da Rainha Hatshepsut. Diga isso rapidamente 3 vezes. Não importa. Destemida, ela foi considerada a segunda mulher faraó, que governou com coragem e sabedoria, deixando um legado tão sólido quanto as próprias pedras. Seu templo, escondido por séculos, abre uma janela para uma época repleta de poder, intrigas e devoção espiritual. Os arqueólogos encontraram mais de 1000 blocos de pedra lindamente decorados nos arredores do templo funerário de Hatshepsut. Poucas mulheres conseguiram assumir o trono no Egito Antigo. Outra tumba foi achada nas proximidades e pertencia ao supervisor do palácio da rainha Teti-Sheri, cujo nome era Jehud-Mes. Hatshepsut parece ter ainda mais tumbas, quero dizer, ases na manga.
Essas sepulturas foram esculpidas na rocha, em vez de construídas como pirâmides, mostrando uma perspectiva antiga única sobre como proteger a alma na vida após a morte. Os especialistas conseguiram recuperar algumas peças antigas e interessantes do local, brinquedos feitos de argila, máscaras de múmia, escaravelhos alados e alguns amuletos. Infelizmente, certamente havia muito mais artefatos, mas nos últimos séculos, outras pessoas, além dos arqueólogos, se depararam com esse local. É provável que saqueadores também tenham chegado a essas tumbas antes e possam ter levado alguns itens valiosos, mas deixaram para trás algumas coisas interessantes para os pesquisadores, como cerâmica usada para oferendas de pão e carne, além de arcos de arqueiro que ligam os proprietários da tumba aos militares egípcios. Enquanto isso, a proteção da alma é muito mais importante do que se imagina, especialmente se você estiver vagando por Luxor em busca de segredos antigos. Não diga que está com medo da maldição do rei Tut, tá? Deixa eu contar o que aconteceu com aqueles que não ficaram com medo, mas prometa que vai levar isso tão a sério, ok? Durante anos, os egiptólogos, especialmente aqueles que acreditavam em atividades paranormais, estavam convencidos de que havia uma maldição perturbadora em torno das descobertas arqueológicas de Tutankhamon. Essa crença se originou da morte misteriosa e prematura de vários escavadores que descobriram a tumba em 1922, sem nenhuma explicação lógica para o fato de terem morrido. Era mais fácil atribuir o fato a algo sobrenatural e evitar toda essa confusão. Mas, ao que parece, não se tratava de uma maldição. Provavelmente foi a radiação que causou a morte dessas pessoas. Você pode se perguntar de onde ela veio. Afinal de contas, embora a radioatividade tenha sido descoberta no século XIX, os antigos egípcios, apesar de suas impressionantes pirâmides, não tinham nenhum rádio por perto para fazer a tumba de Tut brilhar loucamente. Então, qual poderia ser a verdadeira história? Pode ter sido lixo tóxico por trás de tudo. Níveis tóxicos de radiação de urânio e resíduos perigosos têm estado à espreita dentro da sepultura desde que ela foi lacrada há mais de 3.000 anos. A câmara funerária de Tutankhamon supostamente tem níveis de radiação tão altos que qualquer pessoa que entre nela pode facilmente acabar com uma dose fatal ou uma condição incurável. A propósito, você pode ter um nível de radioatividade semelhante se não se livrar dos restos de comida mofados que deixou na geladeira há um mês. Mas essa radioatividade não é exclusiva da tumba de Tutankhamon. A descoberta de artefatos egípcios antigos é gratificante, mas perigosa, devido aos níveis de radiação excepcionalmente altos nas tumbas do Reino Antigo em todo o Egito. Os contadores Geiger detectaram radiação em 2 locais próximos às pirâmides de Gizé, e o radônio, um gás radioativo, foi encontrado em várias tumbas subterrâneas em Saqqara. Curiosamente, os especialistas acreditam que os construtores desses mausoléus antigos estavam cientes das toxinas, pois alguns avisos assustadores foram gravados nas paredes de muitos. Uma inscrição declarava ameaçadoramente: aqueles que violarem essa tumba encontrarão seu fim em uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. Outras frases sinistras, como proibido devido a espíritos malignos, apenas aumentaram o medo de que maldições sobrenaturais assombrassem esses locais antigos. Sinais sinistros têm atordoado os arqueólogos desde sempre, mas o medo ficou ainda mais forte há um século, com o misterioso falecimento de Lord Carnarvon, que financiou a escavação do rei Tut em 1922 e supostamente explorou as salas cheias de tesouros, juntamente com várias outras pessoas que entraram na câmara funerária. Arthur Weigel, outro egiptólogo britânico que estava presente na abertura da tumba e a quem se atribui o início do mito da maldição, morreu jovem, com apenas 50 anos, em 1934. É provável que a doença que o levou a falecer esteja relacionada à radiação. No total, 6 das 26 pessoas que estavam lá quando a sepultura foi aberta morreram em uma década por várias causas, não apenas por exposição a raios-x. Esses motivos incluem asfixia, derrame, insuficiência cardíaca, pneumonia e até envenenamento. Bem, isso não está ficando um pouco sombrio? Houve um homem que abriu o jazigo e de alguma forma conseguiu evitar a infame maldição. Howard Carter, ou assim parecia. Algumas pessoas apontaram sua sobrevivência como prova de que a maldição não era real. Depois de escavar a tumba, Carter publicou vários livros sobre o assunto e passou da arqueologia para o comércio de antiguidades em vários museus.
Apesar de ter sobrevivido, surgiram rumores de que a maldição poderia tê-lo afetado de outras formas. Uma das grandes histórias o ligava à filha de Lord Carnarvon, Evelyn. Alguns diziam que ele estava loucamente apaixonado por ela, mas a moça se casou com outro cara e ele preferiu ficar solteiro. Outros alegaram que os dois tiveram um caso enquanto ela estava no Egito, que terminou quando o pai dela faleceu e a moça deixou o país para sempre. No entanto, não havia muitas evidências para apoiar essas histórias. Evelyn tinha apenas 6 anos quando eles se conheceram e continuaram amigos até o último suspiro dele. A mulher foi até mesmo uma das poucas participantes do funeral dele, mas negou qualquer envolvimento romântico, dizendo que não eram tão próximos. Um ano após a descoberta revolucionária perto da tumba do rei Tut, Evelyn casou-se com o político Sir Beaugrave Beauchamp e teve uma filha. Naquele mesmo ano, Beauchamp visitou a tumba com seus pais, guiado pelo próprio Carter, que nunca se casou. E, além dos rumores póstumos sobre Evelyn, não teve outras conexões românticas. Embora a maldição acrescente uma reviravolta intrigante à história de sua vida, sua tendência a manter os relacionamentos à distância era evidente muito antes de a tumba ser aberta. Parecia que Carter simplesmente não gostava de pessoas. Em 1939, depois de lutar contra uma doença grave, ele acabou sucumbindo ao destino. O homem tinha 64 anos, o que era uma expectativa de vida bastante comum no Reino Unido naquela época, então ninguém pensou que fosse algo estranho e associou o fato a uma antiga maldição. Após sua morte, descobriu-se que ele tinha vários artefatos da tumba de Tutankhamon em seu apartamento em Londres, que acabaram sendo enviados de volta ao Egito, marcando o que alguns consideraram o fim da maldição. Quem sabe, se o homem não tivesse todos aqueles souvenirs antigos em sua casa, teria vivido muito mais. Mas todas as outras mortes podem parecer estranhas. A teoria da maldição foi provavelmente alimentada por alguns eventos estranhos durante a escavação. Carnarvon foi picado por um mosquito e gravemente infectado. Na época em que a tumba foi aberta, o Cairo sofreu uma estranha queda de energia e uma tempestade de areia. De volta à Inglaterra, a cadela dele, Suzy, conseguiu escapar de casa e começou a latir freneticamente para aparentemente nada. Pelo menos foi o que os funcionários e a família viram. Estranhamente, no exato momento em que o coração de seu dono parou, Suzy começou a uivar e caiu, sem mostrar nenhum sinal de vida. No fim, talvez a radiação não tenha desempenhado um papel crucial, e foram os artefatos antigos da tumba do rei Tut que fizeram com que todos se fossem... assustador, não? Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão.
Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O SS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia.
Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro. E é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado. E é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou, pelo menos, economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Arqueólogos vêm estudando Petra, na Jordânia, há 200 anos. E em 2024, eles encontraram algo que nunca tinham visto antes. É uma tumba com pelo menos 12 esqueletos humanos completos e artefatos com mais de 2.000 anos, bem em frente ao tesouro. Itens de bronze, ferro e cerâmica foram colocados junto aos falecidos, o que mostra como as pessoas homenageavam seus entes queridos quando eles partiam. É uma chance rara para os cientistas aprenderem mais sobre os nabateus, um antigo grupo de nômades árabes que construiu Petra. Os objetos encontrados na tumba sob o tesouro de Petra estão em condições impressionantes, mas os esqueletos ficaram frágeis porque o interior da tumba é úmido. Eles planejam estudar os restos mortais e extrair DNA para ver se as pessoas na tumba eram parentes. Enquanto alguns cientistas estão resolvendo mistérios de tumbas, outros treinaram IA para encontrar novos sítios antigos para eles. Eles criaram um algoritmo que funciona com um tipo especial de imagem de satélite. Essa técnica usa ondas de rádio que conseguem enxergar por baixo de coisas como areia, solo e até gelo para encontrar objetos escondidos. A IA vai ajudar a pesquisar um enorme deserto na Península Arábica, chamado de Quarteirão Vazio, em busca de tesouros arqueológicos. Os cientistas líderes do experimento treinaram o algoritmo para reconhecer locais escondidos, usando dados de um sítio que eles já haviam encontrado antes. A nova tecnologia consegue descobrir estruturas enterradas a até 50 centímetros de profundidade, o que é muito preciso. Outra tecnologia revolucionária, o LIDAR, que significa detecção e alcance por luz, ajudou arqueólogos a revelar novas cidades escondidas ao redor do mundo. O líder consegue enxergar grandes estruturas sobre camadas de vegetação e mapear até mesmo mudanças sutis em paisagens antigas. Eles usam essa tecnologia para escanear grandes áreas a partir de pequenos aviões que sobrevoam lugares que não são tão fáceis de estudar do solo, como florestas densas. Só em 2024, eles encontraram novos assentamentos maias no sul do México, jardins, estradas e rios na floresta amazônica do Equador, ruínas antigas na ilha do Pacífico de Tonga e os restos de 2 cidades medievais ao longo da Rota da Seda, no Uzbequistão. Talvez alguma tecnologia inteligente também consiga explicar o que a Marge Simpson está fazendo na Terra em uma tumba egípcia antiga de 3.000 anos atrás. O desenho, que mostra uma mulher com pele amarela, uma coroa azul e uma roupa verde, é assustadoramente parecido com a famosa personagem de desenho animado. Se você não vê semelhança aqui, espero que pelo menos aprecie um colar incrivelmente bem preservado com contas de ametista e ágata. É de outra descoberta recente no Egito, uma tumba antiga com 11 sepultamentos selados perto de Luxor. Os arqueólogos também encontraram 2 espelhos de cobre, um com cabo em forma de lótus e o segundo com um design único da divindade do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor no Antigo Egito. O cabelo da estatueta era originalmente feito de quase 4.000 contas de barro. Outra descoberta incrível de 2024 é um antigo santuário grego com sepultamentos intactos, um sarcófago e muito ouro dentro. Eles acham que foi construído antes do ano 300 antes da Era Comum. E os leões de mármore, também encontrados lá dentro, foram feitos do mesmo mármore do Partenon em Atenas. A Grécia é tão cheia de tesouros antigos que a cidade de Tessalônica vai abrigar cerca de 300.000 desses artefatos em seu novo sistema de metrô. Enquanto isso, arqueólogos na França encontraram um monumento diferente de qualquer outro, e eles não conseguem descobrir para que ele era usado. É uma prova direta de que pessoas costumavam viver aqui entre o período neolítico e o início da Idade do Ferro. A parte mais legal é um monumento feito de 3 formas únicas que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Algumas pedras encontradas no monumento podem indicar que já existiu ali uma cerca de madeira chamada apaliçada.
As pessoas que o construíram provavelmente usavam para proteção ou decoração. A equipe estudou as camadas de solo ao redor do monumento para aprender mais sobre suas origens. As únicas ferramentas encontradas até agora foram pedras de sílex afiadas, não os personagens de desenho animado, que eram usadas durante o período neolítico. O próximo passo será a datação por radiocarbono, para descobrir exatamente a idade do sítio. Agora, a cela mais antiga já encontrada até hoje foi achada no túmulo de uma mulher, perto da borda do deserto de Taklamakan, no noroeste da China. Essa cela é a mais antiga já descoberta. Ela foi feita a partir de pedaços de couro costurados e recheados com palha e pelos de animais para ficar macia. Normalmente, coisas feitas de materiais naturais como esse não duram muito tempo, porque apodrecem ou se desfazem. Mas o deserto de Taklamakan é tão seco que ajudou a preservar o artefato. A pastora que usava a cela foi enterrada com toda a sua roupa de montaria. Então isso prova que não eram só os homens que usavam celas e participavam do pastoreio e das viagens. Agora vamos para Guatemala, onde uma máscara de jade ornamentada feita pelo antigo povo maia ficou esperando por séculos para ser descoberta. Cientistas usaram datação por radiocarbono para descobrir a idade da máscara. Eles acreditam que a máscara pode representar uma divindade maia das tempestades, uma figura poderosa na mitologia deles. Esse tipo de máscara era frequentemente feito para homenagear a realeza maia, e elas eram colocadas nos túmulos de reis e rainhas quando eram enterrados. O túmulo do rei também foi decorado com entalhes feitos usando ferramentas criadas a partir de obsidiana vulcânica. Depois de 15 anos de buscas, os cientistas podem finalmente ter descoberto de onde vem a pedra do altar de Stonehenge. Eles compararam os minúsculos minerais dentro da pedra do altar com rochas de vários lugares do país de Gales e da Inglaterra, e eliminaram muitos locais. Então eles encontraram a combinação perfeita, com o lugar na Escócia, a mais de 750 quilômetros de Stonehenge. Essa área pode até ser Orkney, um grupo de ilhas no extremo nordeste da Escócia, onde muita coisa acontecia durante o período neolítico. A grande questão agora é como as pessoas antigas moveram uma pedra tão enorme por uma distância tão grande. A pedra do altar tem mais de 5 metros de comprimento e pesa mais de 6 toneladas. A nova teoria é que eles podem ter usado barcos para transportar a pedra pela costa e pelos rios. Quando a pedra estava próxima de Stonehenge, teoricamente eles a arrastaram por terra usando trenós de madeira, cordas e muito trabalho em equipe. Enquanto isso, no norte da França, uma casa antiga apareceu durante a construção de uma nova residência. Descobriu-se que era uma casa urbana de luxo para a elite do segundo século da Era Comum. O interior da casa foi destruída por um incêndio, mas sob a camada destruída, há belíssimas pinturas em afresco em tamanho real. Arqueólogos turcos desenterraram ossos de braço e de pé de elefantes que viveram há cerca de 9 milhões de anos. Eles também encontraram fósseis de cavalos primitivos, girafas e até mesmo tigres dente de sabre. Eles já identificaram 43 tipos distintos de animais nesse sítio e coletaram mais de 4.000 fósseis. Mais uma descoberta incrível da Turquia é uma oficina de 64.000 anos dentro da caverna Inca. Parece que os seres humanos a utilizaram por aproximadamente 24.000 anos de forma contínua. Há algumas ferramentas lá dentro, como lascas e lâminas, que foram cuidadosamente produzidas na própria oficina. No leste da Turquia, um fazendeiro encontrou acidentalmente um mosaico de 1.000 metros quadrados do final do período romano ou início do bizantino, logo abaixo da terra. Especialistas dizem que há algo único nessa região e que ainda está inteiro depois de todo esse tempo. O padrão mostra dezenas de árvores, plantas e animais que existiam na antiga Turquia. Pode haver mais tesouros na área, então eles planejam continuar escavando. Nossa última parada será na Sicília, onde arqueólogos descobriram um enorme complexo termal antigo. Lá dentro, eles encontraram 2 salas com pisos cobertos por mosaicos coloridos, além de um grande pátio cercado por alas com arcos. Conforme continuaram escavando, descobriram mais partes da antiga cidade. Eles encontraram novas estradas e os restos de um enorme complexo, junto com trechos de antigas muralhas de pedra que faziam parte das fortificações da cidade. Essas descobertas estão ajudando os cientistas a imaginar como a cidade poderia ter sido na antiguidade. Ninguém sabe ao certo se as termas foram construídas pelos gregos ou pelos romanos, já que ambas as civilizações viveram na Sicília há muito tempo. Grandes novidades! O Papai Noel existe e se parece com isso.
Eu sei, não é como a gente imagina o velhinho alegre, mas uma tumba descoberta recentemente pode ser justamente a prova que estávamos esperando para mostrar que São Nicolau existiu de verdade e era turco. Acontece que ele não era nativo do Polo Norte, mas sim um bispo bondoso do século IV, famoso por dar presentes para todo mundo. A lenda diz que ele era um homem rico, nascido na antiga cidade de Patara, que hoje é a Turquia, e que viajava pelo interior para ajudar os pobres e os doentes. Por séculos, porém, as pessoas não tinham certeza se ele realmente existiu. Algumas fontes históricas dizem que ele foi enterrado em Mayra, que hoje se chama Demre, na Turquia. Desde os anos 80, arqueólogos têm escavado essa área tentando provar isso, e agora o milagre de Natal deles finalmente se realizou. Depois de cavar quase 2 metros de profundidade em um anexo da igreja de São Nicolau, eles descobriram uma misteriosa tumba de calcário com cerca de 2 metros de comprimento. Embora eles estejam bastante certos de que este é o local de descanso final de São Nicolau, ainda estão procurando uma inscrição para confirmar a idade exata. Agora, se estamos falando do Papai Noel fictício, a lenda diz que sua casa fica na Lapônia, Finlândia. Lá em 2018, arqueólogos fizeram uma descoberta interessante, que poderia finalmente provar que o Papai Noel era real. Eles estavam escavando em um sítio chamado Taimyr, quando se depararam com cerca de 200 covas. Mas quando olharam dentro, definitivamente não havia sinal do Papai Noel. Na verdade, não havia nenhum esqueleto humano, só um monte de coisas como cerâmica e ossos de animais, então ninguém realmente sabe o que era esse Uder. Isso foi completamente o oposto do que aconteceu com um grupo de arqueólogos trabalhando na antiga cidade de Petra, na Jordânia. Desde 2003, circulavam rumores sobre câmeras escondidas sobre o famoso monumento chamado Al-Qasné, também conhecido como o Tesouro. 21 anos depois, uma equipe finalmente decidiu escavar e descobriu uma tumba intacta. Lá dentro, eles encontraram pelo menos 12 esqueletos humanos e artefatos estimados em mais de 2.000 anos de idade. Centenas de milhares de turistas viajam para Al-Qasné todos os anos, e a maioria provavelmente vai até lá para ver o local do Santo Graal no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Então, você quer saber a parte engraçada? Um dos esqueletos no túmulo estava segurando um cálice de cerâmica, que se parecia muito com o Santo Graal. Você provavelmente se lembra do incêndio devastador que causou enormes danos a Notre Dame, em Paris, em 2019. Por causa disso, o edifício, originalmente construído entre os séculos XII e XIII, precisou ser reestruturado. Mas os arqueólogos viram isso como uma oportunidade de ouro, de escavar o local e descobrir seus segredos escondidos. A equipe só pôde cavar cerca de 40 centímetros abaixo do piso, mas isso já foi suficiente. Assim que removeram as lajotas do chão e limparam uma fina camada de terra, avistaram o topo de um caixão de chumbo. Depois, encontraram algumas esculturas de calcário, incluindo cabeças e torsos em tamanho real. Ao todo, eles descobriram mais de 1000 fragmentos de diferentes obras de arte. Estátuas antigas já foram encontradas nos lugares mais aleatórios, incluindo um esgoto. Em julho de 2024, arqueólogos búlgaros estavam inspecionando um esgoto romano na antiga cidade de Heracleia Cíntica, quando encontraram uma estátua de mármore de quase 2 metros de altura de Hermes, o mensageiro dos deuses gregos. Essa cidade foi completamente devastada e abandonada após 2 terremotos, um no ano 388 e outro no ano 425. Mas de alguma forma isso não destruiu essa estátua. Na verdade, a cabeça dela foi encontrada em um estado surpreendentemente bom. Encontrar obras de arte antigas é realmente fascinante. Mas imagine esbarrar em uma cidade inteira escondida na floresta amazônica. Usando lasers de alta tecnologia, pesquisadores descobriram uma civilização perdida com milhares de estruturas e toda uma rede de estradas, canais e casas, todo enterrado sob a densa selva. Essa cidade foi construída há cerca de 2.500 anos em uma área localizada à sombra de um vulcão, que aliás pode ter entrado em erupção e destruído essa civilização em algum momento. É difícil dizer exatamente quantas pessoas viviam lá, mas os especialistas estimam que eles permaneceram ali por cerca de 1000 anos. Essa descoberta prova que os povos antigos também tinham grandes cidades organizadas bem no meio da Amazônia. Algo parecido aconteceu em Campeche, no sul do México. Um arqueólogo estava fazendo uma pesquisa na internet quando, por acaso, descobriu uma cidade maia escondida. Essa área, agora chamada de Valeriana, era enorme, mais ou menos do tamanho de Edimburgo, a capital da Escócia. Tinham pirâmides, campos de esportes, anfiteatros e caminhos conectando diferentes bairros.
Graças às imagens de satélite, os arqueólogos descobriram uma civilização inteira desconhecida da Idade do Bronze. Eles estavam analisando imagens aéreas quando descobriram 100 assentamentos pré-históricos na planície Panônica, uma região que hoje inclui partes da Sérvia e da Hungria. As pessoas que viviam lá agora são conhecidas como o Grupo do Sítio Tisa, e parece que era uma sociedade bem organizada, habilidosa no cultivo de alimentos, caça e pesca. O Google Earth ajudou uma equipe a descobrir um conjunto misterioso de 400 portões antigos na Arábia Saudita. Esses portões, espalhados pelo deserto, acredita-se que tenham milhares de anos. Eles são feitos de pedra e dispostos em formações estranhas que deixaram os arqueólogos coçando a cabeça. Quero dizer, não parece que foram feitos para funerais, e também não parecem estruturas onde as pessoas moravam. Então, ainda não temos ideia do que são. A tecnologia está realmente mudando a arqueologia. Graças à inteligência artificial e, a um prêmio de $1 milhão, finalmente conseguimos decifrar parte de um pergaminho antigo ilegível e super danificado. Os pergaminhos de Herculano foram descobertos por trabalhadores escavando a antiga cidade de Herculano, perto de Pompeia, em 1752. Mas o estado deles era tão ruim que por anos foram considerados indecifráveis. Felizmente, a IA ajudou a revelar seus segredos. Com base nos estudos até agora, especialistas acreditam que um desses pergaminhos foi escrito por um filósofo que valorizava prazeres como música e comida, acima de tudo. Sem dúvida, Stonehenge, na Inglaterra, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Algumas teorias até sugerem que ele foi construído por extraterrestres. Depois de mais de um século de pesquisas, os arqueólogos ainda estão tentando entender como ele foi construído. Tá vendo aquele grande altar no meio? Acontece que ele veio lá da Escócia, e isso é bem impressionante, considerando que esse bloco maciço de arenito pesa mais de 6 toneladas, e as pessoas que construíram Stonehenge há mais de 4.000 anos não tinham o luxo de rodas ou ferramentas modernas. Também podemos encontrar coisas incríveis nos oceanos. Em 2013, um naufrágio misterioso foi encontrado a cerca de 6 metros de profundidade na costa do Quênia. Na época, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Mas agora, os pesquisadores têm quase certeza de que pode ser um navio da frota de Vasco da Gama. Sabe, o famoso navegador português mais conhecido por ser o primeiro a navegar da Europa até a Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança na África. Se for confirmado, esse naufrágio pode ser um dos mais antigos naufrágios europeus no Oceano Índico. Tesouros antigos podem ter várias formas, inclusive uma garrafa. Recentemente, arqueólogos na Noruega encontraram uma mensagem em uma garrafa de 150 anos durante uma escavação em um monte funerário viking. Dentro da garrafa havia uma carta escrita por Anders Lorange, um arqueólogo que trabalhou no local no século XIX, junto com seu cartão de visitas e algumas moedas embrulhadas em papel. A carta trazia alguns detalhes sobre a escavação, embora pareça que Lorange tenha cometido alguns erros, como o número exato de escudos vikings encontrados. No final da carta, ele escreveu uma nota pessoal em escrita rúnica. Emma Gade, minha namorada. Então, isso nos deu não só uma visão da história, mas também um vislumbre da vida amorosa dele. Uma garota, outrora jovem e bonita, acabou em um túmulo com uma enorme foice no pescoço. Não havia sinais de violência, nem indícios de qualquer crime de fato. No entanto, alguém estava claramente aterrorizado quando a forçou a entrar naquela sepultura. Tão aterrorizado que até colocou um cadeado no dedão de seu pé esquerdo. Eles queriam que ela ficasse na tumba de uma vez por todas, temendo que ela pudesse se levantar e se vingar deles. Assim, toda uma comunidade se voltou contra uma jovem que nem tinha mais de 20 anos de idade, considerando-a um perigo extremo. Percebe o que estou querendo dizer? Vamos testar seu conhecimento histórico. Quem foi temido ao longo da história da humanidade a ponto de os cidadãos comuns não conseguirem se livrar dessa sensação persistente de pavor, mesmo depois de sua morte? Se você disser bruxas, magos e vampiros, estará completamente correto. Apenas uma pequena dica: se você não consegue dominar alguém fisicamente, pode fazê-lo de forma sobrenatural. Bem, isso é pelo menos o que as pessoas costumavam pensar no século XVII. Não só havia uma foice e um cadeado, mas também sinais de uma tentativa de torcer o cadáver da garota na cova e virá-lo de cabeça para baixo. Essa tentativa falhou, deixando sua coluna vertebral curvada e torcida. A propósito, o cadeado não era necessariamente para prender o vampiro. Era mais provavelmente um talismã contra espíritos malignos.
Essa é uma maneira peculiar e, convenhamos, muito cruel de enterrar alguém. No entanto, essa era uma prática comum para criar locais de sepultamento anti-vampiros. Os métodos para evitar que os vampiros ressuscitassem eram bastante elaborados. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar um termo. As sepulturas anti-vampiro, conhecidas como sepulturas Revenant, datam de milhares de anos e foram encontradas em vários locais da Europa. Europa, você ouviu direito. Agora, antes que você diga, "Ei, vampiros são coisas de Romeno, Drácula, deixe-me convencê-lo do contrário. Eles fazem parte de todo o folclore europeu, o que significa que você pode encontrar referências a eles em toda a Europa. Com os novos assentamentos na América, a tradição dos vampiros também se espalhou por lá, acabando por se transformar na saga Crepúsculo. Esses túmulos anti-vampiros são caracterizados por evidências de precauções tomadas para evitar que eles ressuscitassem. Essas medidas podem incluir a colocação de grandes pedras nas pernas do falecido, ou até mesmo a perfuração do corpo com uma lança para fixá-lo no chão. Para garantir a segurança total, eles também podem considerar a remoção da cabeça do tronco. Portanto, enterrar o corpo com a face para baixo, cortar a cabeça e pressionar o corpo com uma pedra eram os métodos usados para impedir que alguém que se acreditava ser um ser demoníaco saísse da sepultura. Vamos voltar à pobre senhora, ou melhor, à garota. Um casal de arqueólogos, Dariusz Poliński e sua parceira Magda Zagrodzka, que por acaso são parceiros no crime e na vida, encontraram seu túmulo. Estranhamente, todos os seus 206 ossos permaneceram intactos. No entanto, nenhuma lápide, nenhum nome, nada. Apenas um túmulo solitário em uma colina no norte da Polônia. Poliński, professor de arqueologia, e Zagrodzka começaram a reconstituir a história da mulher que acabaram chamando de Zosia. A datação por carbono sugeriu que ela tinha cerca de 18 anos de idade e havia falecido há aproximadamente 350 anos, durante um período caótico da história da Polônia. Há pouca documentação sobre esse cemitério, que parecia servir como local de descanso para indivíduos marginalizados pela comunidade. Zosia era uma garota pobre que havia sido marginalizada porque a vida a forçou a enfrentar a pior situação que uma mulher poderia enfrentar? Na verdade, não. À medida que os arqueólogos se aprofundaram, eles encontraram algumas pistas que indicavam que ela poderia ter vindo de uma família rica. Seu túmulo apresentava uma touca elegante e a seda delicada, juntamente com fios de prata e ouro brilhantes encontrados com ela, sugeriam que fazia parte de um elegante toucado. Tudo isso apontava para a ideia de que ela tinha um status sérios ou riqueza. Mas a maneira como ela foi enterrada indicava seu status de forasteira na aldeia de Pien. Talvez sua presença lá fosse indesejada. Daí a ideia de ela ser uma vampira, apoiada pela maneira como foi forçada a entrar na sepultura e mantida lá. Ao analisar a estrutura de seu crânio e extrair o DNA de seu esqueleto, os cientistas criaram uma reconstrução de como seu rosto poderia ter sido. Os especialistas remodelaram meticulosamente a semelhança de Zosia usando massa de modelar em um modelo impresso em 3D de seu crânio, o que provou ser uma experiência profundamente comovente. Eles observaram que, embora trabalhassem com frequência em reconstruções faciais, nesse caso, também buscavam restaurar sua dignidade. Utilizando esses 3 métodos, a equipe reconstruiu o rosto de Zosia com 400 anos de idade, revelando a história humana enterrada sob crenças sobrenaturais. É irônico, não é? Primeiro, as pessoas se esforçaram ao máximo para fazer com que o mundo esquecesse seu rosto e evitar que ela voltasse. 400 anos depois, as pessoas fizeram tudo o que puderam para trazê-la de volta à vida. Sua foto agora está em toda a internet. Mas nunca veremos os rostos daqueles que a enterraram. Infelizmente, esse projeto de reconstrução só permite que os espectadores se conectem visualmente com Zosia, mas sua verdadeira história continua sendo um mistério. Mas o que sabemos com certeza é que as pessoas que eram consideradas vampiras eram muito discriminadas, para dizer o mínimo. Havia rumores de que vampiros famintos chegavam a roubar pessoas para saciar sua sede. Vamos usar a matemática para provar que esse boato está errado e provar que Zosia não era um deles. No ano de 1600, havia apenas 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, esses dados podem não ser muito precisos, mas estão bem próximos da realidade. Um físico, Kostas Eftimiou, calculou que se um vampiro estivesse bebendo o sangue de uma pessoa por mês, a humanidade teria sido extinta em poucos anos. Começando com um vampiro em uma população de 537 milhões em 1600, sua matemática mostra que não teríamos mais nenhum ser humano em julho de 1602. Mas aqui estamos nós, agora.
Bem, embora colocar uma pedra sobre um cadáver para garantir que o vampiro não se levante possa ser algo novo para você, há também um monte de coisas estereotipadas associadas a essas criaturas que você certamente conhece como alho e espelhos. Curiosamente, embora tudo se baseie em um monte de superstições, há uma lógica muito boa por trás do alho. Veja bem, ele contém um composto especial chamado alicina, que é um poderoso antibiótico. Embora as pessoas naquela época não soubessem o que era um antibiótico, elas perceberam que o alho era bastante eficaz contra várias doenças. Como eles acreditavam que os vampiros eram criados por uma condição sanguínea específica, também acreditavam que o alho poderia derrotar um vampiro. E tem mais! Existe uma doença sanguínea real chamada porfíria, que faz com que as pessoas se pareçam com vampiros de verdade. A pele fica pálida e os dentes ficam maiores, pois as gengivas encolhem. E adivinha só, as pessoas que têm porfíria não podem consumir alho, pois isso piora sua condição. Uau, que coincidência legal! A próxima superstição é um pouco mais fresca e diz respeito ao fato de os vampiros evitarem espelhos. A primeira referência conhecida aos espelhos vem do livro Drácula, de 1897. Mas por que um vampiro não mostraria seu reflexo? Simples! Antes da era do plástico em que vivemos, os espelhos eram tradicionalmente revestidos com prata. Acreditava-se que a prata repelia os maus espíritos, possivelmente por ter propriedades antimicrobianas. Assim como o alho, suas propriedades curativas podem ser o que deveria assustar um vampiro. Outro motivo pelo qual os vampiros suspeitos podem ter evitado espelhos são as mudanças em sua aparência causadas por doenças comumente confundidas com o vampirismo, como a porfíria e a raiva. As pessoas afetadas por essas doenças podem ter evitado olhar em espelhos por esse motivo, fazendo com que outros presumissem que os vampiros evitavam espelhos. Mas se algum dia você encontrar um vampiro e esses métodos não o repelirem, tenho mais um truque para você. Peça ao vampiro em potencial para contar. Pode ser grãos derramados, sementes ou até mesmo os buracos na rede de pesca, se você tiver uma. Os vampiros gostam de matemática e por isso vão parar para contar, atrasando-os até o nascer do sol. E todos nós sabemos que os vampiros não se dão bem com a luz do sol. Ironicamente, é o Conde von Count, um vampiro que nos ensina a contar na Vila Sésamo. Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense duas vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas.
De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. E isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 quilômetros quadrados de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca?
Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Nuvens de cinzas flamejantes obscurecem o sol. O chão está tremendo. As pessoas estão correndo em diferentes direções. Uma erupção vulcânica começou. E começou de repente. Uma pequena e ensolarada cidade costeira está enfrentando um dos desastres naturais mais devastadores. As cinzas se depositarão, a lava sairá da boca do vulcão e em poucas horas a antiga cidade de Pompeia estará em... Espere um minuto. As pessoas entram nos carros e vão embora. Isso não é Pompeia. Essa é uma cidade moderna. Hã? É possível que uma cidade seja soterrada durante uma erupção nos dias de hoje? Infelizmente, sim. Bem-vindo a Montserrat, que também é chamada de Pompeia do Caribe. Montserrat não é uma cidade. Trata-se de um território britânico ultramarino nas Pequenas Antilhas, uma das ilhas do Caribe. Ele tem o vulcão Sulphur Hills, que transformou a vida de muitos moradores da capital, Plymouth, em um pesadelo em 1995. Mas que tipo de lugar é esse? E por que as pessoas vivem aqui? A área de Montserrat não é muito grande. É cerca de 6 vezes menor do que a área de Chicago, e não há muitas pessoas morando aqui. Antes de 1995, a população de Montserrat era de cerca de 15 mil habitantes. Não é muito, mas a ilha reunia várias culturas diferentes, pois era habitada por irlandeses, africanos e indígenas. Montserrat é uma das ilhas vulcânicas mais jovens das Pequenas Antilhas. Antes de 1995, o vulcão Sulphur Hills entrou em erupção no século 17. Muitos anos se passaram desde então, e então as pessoas não estavam muito preocupadas com seu novo despertar. Elas descansavam, trabalhavam, se divertiam, passeavam de barco para outras ilhas, e tudo isso continuou por cerca de 300 anos. Depois, a vida serena no paraíso terminou. Em 1995, teve início a atividade sísmica. Ela continuou por vários meses e levou a uma erupção explosiva em 1996. Felizmente, ninguém se feriu, mas o verdadeiro desastre ocorreu em junho de 1997. Algo ruim começou a acontecer no topo das colinas de Sulphur. A uma altitude de cerca de 915 metros, o vulcão começou a cuspir nuvens de cinzas, rochas e gás quente, liberando suas entranhas ferventes, que caíam rapidamente pela encosta íngreme. Os habitantes locais ficaram aterrorizados. Algumas pessoas já haviam evacuado a ilha naquele momento. Tiveram de deixar suas casas e navegar para longe, mas alguns moradores ficaram e não sobreviveram. O fluxo piroclástico destruiu muitos edifícios, ruas e estradas.
Caso você não saiba, o fluxo piroclástico é uma mistura densa e espessa de cinzas vulcânicas, lava e gases quentes, que se move como uma massa incandescente em alta velocidade. Ele queima e destrói tudo em seu caminho. Naquele dia, o fluxo piroclástico estava se movendo a 100 km por hora, com sua temperatura atingindo cerca de 800 graus Celsius. Imagine água fervendo, muito quente, não é? E a temperatura desse fluxo piroclástico era quase 7 vezes maior. Uma parte dos habitantes da ilha mudou-se para a parte norte e a outra migrou para as ilhas vizinhas. Desde então, Plymouth se tornou uma cidade fantasma. Graças ao magma solidificado, é possível ver prédios que parecem ter afundado parcialmente no solo ou que estão presos em texturas. As ruas estão desertas e as estradas estão cobertas por uma espessa camada de massa vulcânica. Após a erupção, apenas 1.000 pessoas permaneceram na ilha. Atualmente, cerca de 4.500 pessoas vivem lá, todas elas na parte norte, segura, da ilha. O lado sul da ilha é agora chamado de Zona de Exclusão. Ela é dividida em 5 partes, A, B, C, F e V, a área mais perigosa. Por que ela é perigosa? Porque o vulcão ainda está ativo. Periodicamente, ele expele nuvens de cinzas. Ele pode entrar em erupção com força devastadora a qualquer momento, mas isso não impede os caçadores de emoções. Montserrat atrai muitos turistas que gostam de caminhar pelas áreas pitorescas próximas ao vulcão ativo. As pessoas também adoram a cidade fantasma. Os telhados das casas, as torres e os restos da torre do relógio sobressaem da lava solidificada. Janelas quebradas com cortinas rasgadas e antigos hotéis em ruínas atraem muitos turistas. Você pode apreciar a bela parte tropical do norte da ilha e ver o quadro apocalíptico na parte sul. Os habitantes locais promovem ativamente o turismo e anunciam sua casa como a Pompeia do Caribe. Você gostaria de visitar esse lugar? Viver ao lado de um vulcão é bastante arriscado, mas que tal viver dentro de um vulcão? A cerca de 350 quilômetros ao sul de Tóquio, há uma bela ilha de Aogashima, cuja maior parte é ocupada por um vulcão ativo. Mas como as pessoas podem viver dentro de um vulcão e não ter medo? A resposta é simples: esse lugar é muito bonito. Além disso, a última grande erupção ocorreu no final do século XVIII. As pessoas não vivem dentro da cratera. Isso seria um exagero. Um pequeno povoado está localizado dentro da parede externa da cratera, longe da atividade geotérmica e bem longe do pico perigoso. Mas ainda é um lugar bastante extremo para se chamar de lar. A população da ilha é de aproximadamente 170 pessoas e elas não vão embora. Aqui, você pode encontrar apenas uma loja, uma agência dos correios, camping gratuito, algumas pousadas e 3 bares. Parece bem aconchegante, considerando que tudo isso está localizado em um paraíso verde. Mas em 1785, esse paraíso se assemelhou a Pompeia durante a infame catástrofe. De acordo com histórias e registros remanescentes, os primeiros tremores ocorreram em 18 de maio, aproximadamente. Foi um aviso do desastre iminente. Naquela época, 327 moradores viviam em Aogashima. Não se sabe se eles deram importância ao pequeno terremoto, mas continuaram a viver em paz por mais 2 semanas. A atividade do vulcão aumentou. O desastre era inevitável, portanto, a evacuação da ilha começou em 4 de junho. Infelizmente, era tarde demais. Houve terremotos, rugidos terríveis e fluxos de lava quente que cobriram árvores, estradas e casas. Muitos não sobreviveram àquele dia. E ainda assim, os descendentes daqueles que escaparam da ilha naquele dia agora residem em Aogashima. Eles não têm medo de outra erupção? Eles encaram essa situação de forma diferente. Nada pode deter a natureza, portanto não faz sentido resistir. E se não houver erupção, é melhor aproveitar as vistas pitorescas e o ritmo relaxado da ilha. Poucas pessoas moram lá e quase não há entretenimento urbano, mas ainda assim você pode encontrar o que fazer. À tarde, você pode caminhar ao longo da Cordilheira Verde e apreciar a vista do Mar das Filipinas. Você se sentirá em harmonia com a natureza. Os belos pássaros, o sol quente e o esforço físico da viagem, tudo isso lhe dará energia e inspiração.
Você também pode pescar, acampar ou conversar com os habitantes locais. À noite, você pode observar as estrelas. O céu noturno é perfeito em Aogashima. Longe das luzes da cidade, há um baixo nível de poluição luminosa. Um mapa estelar detalhado pode ajudá-lo a estudar corpos celestes sem um telescópio. Como o local é essencialmente um vulcão ativo, você pode encontrar muitas fontes geotérmicas lá. Um dos lugares mais legais e populares para se visitar é o Aogashima Fureai. Trata-se de uma sauna que usa energia vulcânica para manter altas temperaturas nas salas de vapor. E fora das salas, você também pode encontrar saídas de ar quente para cozinhar. Que tal um omelete frito no calor vulcânico? Parece atraente. É claro que é muito difícil chegar a esse lugar, pois Aogashima é uma ilha muito remota. Primeiro você precisa chegar à ilha maior mais próxima, Ashijojima. Há voos regulares para ela diretamente de Tóquio. Você também pode optar por uma viagem mais romântica e pegar uma balsa durante a noite. São apenas 2h30 de barco entre Ashijojima e Aogashima. Mas se você tiver dinheiro suficiente, pode pagar por uma viagem de helicóptero e gastar apenas 20 minutos para chegar lá. Não seria surpreendente se você quisesse ficar na ilha para sempre depois de visitá-la pela primeira vez. Uma vida comedida na natureza ou a agitação da selva de concreto. Qual você escolheria? Mas não se esqueça de que, a qualquer momento, você pode sentir o chão tremer. Mas vamos torcer para que não haja nenhuma erupção em breve. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário.
Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha.
De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas duas múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido.